Mackenzistas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E na edição de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de habilidades e competências culturais. E a nossa convidada é a Mariana Cortinhas. Ela é formada em Relações Internacionais, com mais de 15 anos de experiência em educação internacional e no desenvolvimento intercultural e profissional de estudantes brasileiros no exterior. Mariana, boa tarde, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Boa tarde, Daiane, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Mackenzie, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. Como a Daiane falou, então, meu nome é Mariana, já trabalho há bastante tempo com intercâmbio, estudantes que querem estudar no exterior, desenvolvimento de competências interculturais, e hoje vamos compartilhar um pouquinho, né, conversar um pouco sobre como desenvolver essas competências que têm sido cada vez mais buscada, né, pelas empresas e que são tão importantes da gente desenvolver ainda nesse estágio que vocês estão na faculdade. Já dá para ver a apresentação? Sim, Mariana, já estamos. Tá certo. Então vamos começar, né, um pouquinho assim, desde assim, o que são competências interculturais e o que é inteligência intercultural. Nada mais é do que a gente conseguir gerenciar diferenças culturais com eficácia e efetividade. Mas o que seria, né, essa eficácia e essa efetividade? É a gente conseguir atingir o objetivo final do encontro cultural, né? Então, do encontro com as diferenças culturais, de uma forma que seja considerada respeitosa para todas as partes, né? Então, é atingir um objetivo de forma que todos se sintam incluídos e respeitados naquela forma de trabalhar ou durante o encontro, na forma de se comunicar. Esse conceito que eu trouxe para vocês é uma mistura assim, do que a gente usa no conceito mais acadêmico com o conceito que tem se usado bastante hoje no mercado de trabalho, né? Então, a gente vê cada vez mais empresas buscando isso e valorizando isso, mesmo que não sejam, enfim, empresas multinacionais ou alguma coisa assim, mas por hoje a gente viver num mundo cada vez mais conectado, a gente vê essa necessidade no nosso dia a dia, né? Mesmo estando no Brasil hoje, a gente tem cada vez mais imigrantes e estrangeiros convivendo com a gente no dia a dia. E para a gente também poder falar um pouquinho sobre a interação com pessoas de culturas diferentes, é importante a gente entender um pouquinho como funciona a nossa construção cultural. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de costumes, regras sociais que existem, né, muitas vezes de forma implícita na sociedade, então questões que a gente nem percebe, que a gente tem como valores pessoais, mas a gente já tem um entendimento hoje que vai um pouquinho além da questão só da nossa nacionalidade, né? Claro que a nacionalidade ainda é um aspecto importante, que influencia bastante, né, em quem somos, então a história do país, como o país surgiu e se moldou como sociedade, mas não é só isso que determina a nossa cultura. Existe também uma questão geracional, então também a gente ouve falar cada vez mais sobre isso, né? Os millennials, os boomers, enfim, geração Y e tudo mais, que já se sabe que existem diferenças entre as pessoas
dependendo de quando a gente nasceu, então que experiências tivemos, né, crescendo. A questão também que pode influenciar, né, nas nossas experiências de vida é o gênero. Então, viver num mundo como uma mulher é diferente de viver no mundo como um homem ou como transgênero, por exemplo. Isso influencia bastante as nossas experiências. Situação socioeconômica, orientação sexual e também, enfim, existe uma série de fatores, né? Aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês, que podem contribuir para a nossa identidade cultural particular de cada um. E a partir do momento que a gente entende que somos influenciados, né, quem somos é uma influência direta de como a gente vive ou viveu até aqui, a gente consegue entender um pouquinho melhor que muitas vezes as diferenças culturais não estão diretamente ligadas com a questão do país, mas sim, a questão da nacionalidade pesa bastante nesse momento, né? E a partir do momento que a gente tem uma interação com outras pessoas. Para a gente conseguir atingir, né? Então, voltando lá um pouquinho para o conceito, para a gente conseguir gerenciar as diferenças, atingindo o objetivo e de uma forma, então, que todos considerem respeitosa e inclusiva, a gente tem que desenvolver uma série de habilidades, né? Então, mediação, empatia, cooperação, negociação, resiliência, uma boa comunicação, todas essas habilidades são questões importantíssimas para a gente conseguir criar conexão com o outro, né? E se a gente for pensar assim de uma forma mais geral, são todas habilidades interpessoais. Mas então, né, por que competências interculturais e não falar só de habilidades interpessoais? Porque além da gente desenvolver essas habilidades, a gente precisa conseguir trazer essa habilidade para um contexto de cultura diferente, né? Então, a gente conseguir ser culturalmente competente quer dizer que a gente é empático, a gente é um bom comunicador, a gente é resiliente, cooperativo, dentro de um contexto com pessoas, né, de culturas diferentes, num contexto intercultural. E é aí que muitas vezes fica a trava, né? A gente conseguir perceber essas nuances da interculturalidade e conseguir nos adaptarmos para essas situações, né, de tão peculiares que são. Para a gente, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz essa movimentação de pegar, então, as nossas habilidades interpessoais e trazer para um ambiente intercultural? O primeiro passo é o que a gente começou a ver lá naquelas camadinhas da cebola. É a gente conseguir se entender como um ser cultural, construído, né, pelas nossas influências culturais. Então, a gente ter esse autoconhecimento, né, a autopercepção cultural, que é uma grande habilidade. Muitas vezes é difícil a gente enxergar isso, a gente conseguir se olhar de fora e perceber o quanto das minhas experiências de vida contribuíram para os meus valores pessoais, o que eu acredito ser certo ou errado, bom ou ruim, né? Todas essas nossas percepções de mundo vêm muito daquelas experiências, né, que eu mostrei para vocês inicialmente, que compõem a nossa identidade cultural. Então, o primeiro passo que eu sempre falo é a gente se conhecer. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa
a entender o outro, a entender as outras pessoas com um pouco mais de facilidade, né? É até estranho a gente falar assim, mas é uma mudança de perspectiva muito grande. Quanto mais a gente se entende, mais a gente consegue ser empático em relação ao outro, que é o nosso segundo passo para o desenvolvimento de competência intercultural. É a gente conseguir enxergar uma outra pessoa, entendendo que ela teve uma construção e que ela tem uma identidade cultural diferente da minha. A gente pode, claro, analisar isso de diferentes aspectos, né? Aqui hoje a gente pensa muito mais na questão da nacionalidade, mas lembrando sempre que a nacionalidade não é a única influência, né, que a pessoa tem, é a influência cultural que a pessoa tem. E daí a gente começa também a ter uma mescla de coisas, né? Então a gente tem a influência da nacionalidade e do gênero junto, porque crescer mulher no Brasil é diferente de ser uma mulher na Alemanha, por exemplo, de ser uma mulher em Israel. As experiências são diferentes. Então a gente vai encontrar similaridades, mas mesmo nos aspectos que teoricamente seriam iguais, a gente tem diferenças, né? Então a gente conseguir perceber essas nuances da construção de cada um é importantíssimo. E a partir disso, suspender o julgamento. Eu considero essa uma tarefa não a mais difícil, mas a que demanda mais intenção da nossa parte, porque é um exercício recorrente da gente se policiar nos nossos pensamentos, na forma que a gente fala, que a gente aborda outra pessoa, até mesmo na forma que a gente faz perguntas, na forma que a gente se comunica de forma geral, né? E o que eu quero dizer com suspender julgamento? É a gente estar diante de uma situação e conseguir não fazer julgamento de valor. Então, não usar os nossos valores pessoais, então a nossa identidade cultural, para emitir opinião ou para fazer uma análise, coisa assim. Quando a gente começa, toda vez assim, uma forma boa, né, da gente perceber que a gente está fazendo um julgamento para alguma certa situação ou pessoa, é quando a gente começa a pensar em certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior. Então, toda vez que a gente pensa nessas dualidades, a gente está pensando e analisando sobre o nosso ponto de vista pessoal. Mas nem sempre, né, a fotografia que a gente tem ali na nossa frente de uma pessoa ou de uma situação é exatamente aquilo que vem na nossa cabeça de imediato. E por isso que eu digo que é um exercício intencional. Então, toda vez que a gente começa a pensar dessa forma, a gente tem que parar, né, respira fundo, dá uns 5 segundos assim, e fala para si mesmo, né? Não, vou entender, né? O que está acontecendo aqui? Por que isso funciona dessa forma? Da onde veio, né? Qual é a origem dessa atitude? Então, a gente conseguir ver as situações por um outro ângulo. É sair do nosso ponto de vista e tentar entender o ponto de vista do outro. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, é buscar criar conexões, né? Então, de que forma eu, né, com os meus valores, com a minha cultura, e o outro, e você, com os seus pensamentos, valores e cultura, conseguimos chegar juntos no objetivo que a gente tem em comum, né? Porque a gente pensando assim em interações interculturais, elas sempre acontecem porque as duas partes, ou todas as partes, né, a gente pode ter várias partes envolvidas, têm um objetivo com aquele encontro.
ele não é à toa, né? Pode ser em um ambiente acadêmico, então quando se tem vários alunos internacionais juntos, por exemplo, desenvolvendo um trabalho, pode ser num ambiente profissional em que você tem uma equipe de pessoas de diferentes países que tem que desenvolver um projeto em comum, né? Pode ser numa questão, enfim, governamental, como a gente tem situações de organizações governamentais internacionais em que países têm que chegar a alguma conclusão sobre algum assunto que envolva o planeta. Então, são diversas situações em que as pessoas que são de origens diferentes precisam atingir aquele objetivo. E, na verdade, é muito quando a gente consegue chegar nesse patamar, né, de romper as nossas barreiras aqui individuais, que a gente consegue perceber valor na pessoa que é diferente da gente e suspender julgamento, a gente consegue criar soluções mais criativas, a gente cria soluções, a gente aprende muito, né? Porque a gente deixa de estar com uma ideia fixa de solução, ou de que eu sei isso, ou de que eu já sei como funciona, eu sei o que é melhor, por exemplo, para começar a pensar em outras possibilidades. E aí a gente cria coisas novas, ideias novas, a gente está aberto para receber informação e chegar finalmente nesse objetivo em comum, né? Então, não é sobre abrir mão de quem a gente é, da nossa cultura própria, né? Da nossa identidade cultural, mas pensando sempre no construir juntos, né? O que de melhor podemos construir com o background que cada um tem. E para a gente se desenvolver, para a gente conseguir desenvolver aquelas competências que a gente falou, de empatia, comunicação, negociação, principalmente, né? E adaptação às situações de encontros interculturais, existem algumas estratégias que a gente pode usar no dia a dia, né? E isso vale para qualquer ambiente, tá? A gente pode ser um ambiente de estudo profissional, de lazer, enfim, a situação não importa, tá? São o que a gente chama as zonas emocionais, né? Então, são as emoções que a gente pode ter, ou que são reações que o nosso corpo tem, né? O nosso cérebro tem, cada vez que a gente está num momento desse de encontro, né? Que muitas vezes é chamado de choque cultural, mas assim, não é. A intenção não é a gente ver como uma coisa negativa, né? Então, por isso que eu chamo de encontro cultural. O nosso normal, né? A nossa vida normal é o conforto. Então, a gente está num ambiente que a gente conhece, falamos a mesma língua, temos um entendimento de comunicação muito mais fácil, já sabemos, por exemplo, os costumes das pessoas. Então, é uma situação que a gente vive no nosso dia a dia, né? O segundo estágio dos encontros culturais é o aprendizado. Então, quando a gente está naquele estágio em que a gente suspende julgamento e está aberto para criar conexões, é um momento que a gente começa a aprender com o outro, né? E com a situação. Então, a gente entende que costumes diferentes são simplesmente diferentes, né? Sem fazer aquele julgamento de melhor e pior. A gente consegue incorporar isso na nossa vida, a gente consegue funcionar num ambiente que é diferente do nosso. A gente entende, a gente sente a diferença, mas ela é um desconforto assim suportável, né? Então é o desconforto da curiosidade, que a gente ainda sente que é legal, né? A sensação é gostosa. Só que existe uma
um estágio emocional em que a gente mergulha demais na diferença. Então, a gente se força demais numa situação em que já está um pouco desconfortável, né? Já não é o nosso normal, e a gente chega no pânico, tá? Pânico não é uma crise de pânico, né? Necessariamente, pode ser, né? Mas não é necessariamente uma crise de pânico, mas é aquele momento em que a gente já nem controla mais se a gente está fazendo julgamento de alguma coisa ou não, né? A gente começa a ter pensamentos de isso não vai dar certo, não é assim, por que eu estou fazendo isso, o que eu vim fazer aqui, né? Para quem vai estudar em outros países, principalmente, é aquela ideia do que eu vim fazer aqui se eu estava tão bem em casa, né? Eu tenho minha família, tenho meus amigos, a minha cidade é muito legal, então por que eu fui inventar isso? Esse é um sinal de um momento de pânico, né? Em que a gente parou de aprender. O diferente deixou de ser gostosinho e começa a virar um sofrimento, né? Isso, como eu falei, também às vezes pode acontecer num ambiente de estágio, trabalho, ou até mesmo dentro, né, na nossa própria cidade, quando a gente tem encontros com pessoas de outras nacionalidades também, às vezes a gente se vê nessas situações. Mas, assim, se a gente for ver as bolinhas, elas vão se expandindo, né? Então, o que a gente faz quando a gente se vê nessas situações? Se a gente chega numa situação de pânico, assim, que a gente vê que aquilo ali não tá legal, não é isso para mim, a gente faz o quê? A gente volta, né? Volta uma casinha. E como é que a gente volta a casinha? A gente busca o que é mais confortável. Então, a gente busca referências que nos deixam em uma situação melhor. Pode ser ouvir uma música, meditar para quem gosta, pode ser conversar com um amigo, buscar um aconselhamento de alguém, né? Quando a gente está no exterior, por exemplo, existem lugares que nos fazem sentir muito bem, então um parque, alguma coisa assim. Então, se colocar em situações em que a gente se sinta mais confortável, para a gente conseguir reagrupar, né, realinhar o nosso emocional e aí seguir adiante, né? Então pode às vezes ser necessário até voltar ali para o nosso conforto de ligar para um amigo, bater um papo, alguma coisa assim, para a gente conseguir realinhar e depois nos desafiarmos novamente. Então, assim, o desenvolvimento de competências interculturais, ele é uma eterna dancinha, né? É o vai e volta. A gente está numa situação confortável e a gente é colocado numa situação de diferença, em que a gente tem que performar num ambiente que é muito diferente do nosso. Então, a gente passa para o aprendizado. Se a gente se expor demais naquela situação, pode virar uma situação ali de pânico, né, de desafio muito grande. Então, a gente volta para o aprendizado, depois a gente tenta alargar o aprendizado um pouquinho mais. E quanto mais tempo a gente faz esse exercício, mais a gente vai alargando essas bolinhas, né? Então, situações que hoje eu acho desconfortáveis, amanhã eu vou tirar de letra. Para mim vai ser super tranquilo e já vai fazer parte da minha zona de conforto, né? Então, alguma situação que ontem me deixou em pânico, hoje eu consigo lidar de uma forma diferente. Então, amanhã pode ser que eu me sinta confortável nela. E então é muito da gente conseguir identificar essas emoções que a gente sente, lembrar, né, das habilidades que a gente tem, que a gente traz com a gente para lidar com cada situação e aplicar elas em todos esses momentos. Não é fácil, né? É um aprendizado para a vida inteira. A gente nunca sabe que situações a vida vai jogar no nosso caminho. Então, nunca ninguém é um expert que nunca vai se sentir desconfortável, porque a gente não sabe as situações que a vida nos traz. Mas a gente entendendo o funcionamento disso, né, e qual é a reação do nosso cérebro e nosso corpo diante dessas situações, a gente consegue se reorganizar mentalmente para
enfrentar, né? E quando a gente passa por essas situações de aprendizado e de pânico, é interessante, né? Eu sempre aconselho a gente a tirar o maior aprendizado que a gente puder dessas situações. Né? Então, quando a gente vive ou passa por uma experiência, uma situação, a gente tentar observar ela, né? Lembrando, suspendendo o julgamento, então fazer uma análise assim mais fria, né, de fora, do que aconteceu, tentar entender o significado daquilo, então por que isso aconteceu, como eu agi ou reagi, né, o que foi, o que envolveu essa situação, por que as pessoas agiram dessa forma, por que eu agi dessa forma, o que essa situação tem para me ensinar, né? Então, será que eu preciso ser uma pessoa mais empática? Será que eu preciso melhorar a minha forma de me comunicar com alguém, né? Usando palavras diferentes? Será que eu sou muito direto na minha forma de falar? Será que eu não sou direto o suficiente, as pessoas não me entendem? Ou será que eu fui muito irredutível e não aceitei a diferença? Ou eu não cedi um pouquinho, poderia ter cedido um pouco mais lá? Então, também, né, partindo das habilidades que a gente viu anteriormente, o que eu posso mudar, o que eu posso desenvolver e aprender com isso. E daí trazer aquilo para a sua vida a partir daquele momento. Né? A gente não pode mudar o que já passou, mas a gente sempre pode aprender com as situações e as experiências que a gente vive. E isso é o mais importante, né? Uma experiência ser positiva ou negativa depende do que a gente conseguiu aprender do que a gente viveu. E a partir disso a gente age de uma forma diferente. E daí a gente parte para novas experiências. Então aí a gente vai fazendo sempre esse círculo, né? Para a gente conseguir extrair aprendizado das nossas vivências. Conseguir observar, né? E ver as experiências que a gente tem, principalmente no exterior, dessa forma, trazem um novo significado para essas nossas vivências, né? Então, morar no exterior, por exemplo, é um desafio diário. Então, conseguir extrair, fazer nessa rodinha toda completa e extrair aprendizado é essencial para a nossa evolução quando a gente tem uma oportunidade tão significativa como essa. E a gente também lembrar que desenvolver competências interculturais não é uma maratona, não é uma corrida, né? Não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. Então, demora tempo, né? Exige muito da gente e, na verdade, é uma maratona para a vida toda, né? Porque a gente nunca para de se desenvolver. É um lifelong learning, assim. Não adianta a gente querer participar desse webinar hoje, né? E a partir de agora dizer que a gente sabe tudo sobre o assunto. Como eu disse para vocês no início, eu trabalho já com essas situações e com intercâmbio, com educação internacional há mais de 15 anos e mesmo assim eu enfrento situações diariamente em que eu preciso parar, respirar, analisar, ver como eu posso melhorar, né, conseguir entender outras pessoas, porque cada encontro cultural é único e é uma experiência singular. Então, queria dizer para quem está aqui hoje, parabéns pelo interesse, né, em se desenvolver dessa forma. E cada gostinho que vocês têm, cada encontro que vocês têm com esse tema, certamente contribui mais ainda para o desenvolvimento de cada um, né? Aqui tem o meu contato, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mandar e-mail, mensagem, qualquer coisa assim, estou super disponível. E acho que eu parei o compartilhamento, né? Deu certo.
Sim, deu certo, Mariana. E então era isso, assim, lembrar vocês de que isso é para a vida inteira. Enfim, vocês vão enfrentar essas situações na vida inteira e que o interessante é nunca parar, né? Ter sempre essa curiosidade de aprender e de se envolver com essas situações. Eu sou apaixonada pelo tema, então eu acho que é essencial para todo mundo, né? Para todas as áreas do conhecimento e tudo mais. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão. Fiquem à vontade, gente. A Mariana está aí disponível, né, para esclarecer as dúvidas, né? É muito interessante essa questão, né, Mariana, de quando se faz um intercâmbio, né, de sair da zona de conforto, porque nós temos várias diferenças culturais, né, diferenças relacionadas a, por exemplo, a questão do tempo, né, noção de tempo, noções de valores, né, enfim, e muitas vezes, né, a comunicação também. Então, nós temos principalmente em países europeus e nos Estados Unidos, né, onde se utiliza a comunicação direta. E nós aqui, os países latinos, né, nós usamos muito a comunicação indireta. E às vezes, só de você chegar no país, né, nos primeiros meses ali, você já sente essa dificuldade, você percebe, né, que a maneira de se comunicar é diferente e muitas pessoas interpretam a comunicação direta dos países europeus e americanos, né, como se a pessoa estivesse ofendendo, não querendo ajudar, não querendo, né, enfim, se comunicar de forma. E não, é só uma questão de diferença de comunicação, né? Nós é que somos, que enrolamos muito para falar algo, né? E eles falam, né? Se você fizer um convite, por exemplo, para alguém ir à sua casa participar de uma festa, né, num país europeu ou nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, e essa pessoa não estiver afim de ir na festa, ela não vai fazer como nós normalmente fazemos, né? Olha, mais tarde eu dou uma passadinha, vou ver se eu consigo dar uma passadinha. Eles vão lhe falar diretamente, olha, eu não vou. Não Né? vou. E isso pode nos magoar, né? Então são estilos de comunicação diferentes. Exatamente. A A questão do gente, tempo é muito importante, né, para quem vai para estes países, né, porque o tempo é muito importante para eles, né, então se você atrasar 5 minutos em alguns países é até considerado uma ofensa. Então eu não sei se você tem mais dicas, assim, o que os alunos devem ficar atentos, né, principalmente quando se vai a países, né, europeus ou Canadá, Estados Unidos, Austrália. assim, existem diversos pontos, assim, né, que já foram estudados e tudo mais, e que já foram feitos estudos de percepção de diferenças culturais, né? A questão do tempo que você falou é muito diferente. Então, como a gente enxerga o tempo e o passar do tempo realmente é muito diferente. Normalmente, os países europeus, América do Norte, Austrália, eles são muito mais, né, usando o tempo de relógio do que a gente tem uma noção de tempo um pouco diferente, não tanto assim de relógio e tempo exato e coisa assim. A comunicação, forma de comunicação é outro ponto, né? Comunicação ser mais direta ou indireta. A questão também, e aí dentro da comunicação a gente tem outras diferenças também, assim. Por exemplo, os franceses, né? Eles têm uma comunicação de dia a dia muito mais direto do que o brasileiro. Na verdade, é mais indireto do que outros países da Europa, por exemplo. Mas na hora do tipo de dar um feedback ou uma coisa assim, eles são extremamente diretos e ao ponto. O americano, por exemplo, no dia a dia a comunicação deles é muito mais direta, mas eles levam o feedback de uma forma um pouco mais indireta. Então eles têm meio que aquela regra, até a gente vê isso bastante em empresas americanas, né? Tem aquela regrinha do na hora do feedback você dá, não sei, 3 pontos ruins bons para cada coisa ruim que você for falar para a pessoa. Então eles acabam tendo um feedback um pouco mais indireto, assim. Então até essas nuances existem, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, tem
Tem um livro muito legal e fácil de entender, assim, de a gente pegar essas nuances e diferenças, que é The Cultural Map, da Erin Meyer, que é muito legal da gente pensar nesses pontos, assim, e entender que, claro, né, dentro da própria Europa a gente tem níveis de direto e indireto diferentes, mas, por exemplo, uma forma de um professor avaliar o aluno na Europa é muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. No Brasil existe muita questão do relacionamento interpessoal envolvido, né? Existe uma proximidade muito maior entre professor e aluno. Então, os professores acabam levando isso bastante em consideração também, o desenvolvimento geral do aluno e tal. E eu já tive uma aluna aqui em Portugal, ela ficou preocupadíssima porque a média dela ia cair, porque ela tinha um professor, eu não lembro a nacionalidade dele agora, mas ele dizia que ele não podia dar 10 para ela porque ninguém é perfeito. Então, mesmo que se ela tivesse acertado todas as perguntas daquela prova, ela não sabia toda a matéria, porque ele não perguntou, enfim, né? Tudo era só uma prova. Então, ele nunca dava 10 para ninguém. E ela estava, assim, arrasada com aquilo. Mas, assim, né? É a forma dele avaliar, faz parte da cultura dele aquilo. E a gente não tinha como interferir, assim. Mas são nuances que a gente tem que entender que existe de diferença, né? A questão de mais independência, por exemplo, né? De um professor ou chefe pedir alguma coisa e você trazer pronto e não ficar aquela questão de acompanhar tão de perto. Então, a relação hierárquica muda bastante também, né? De você ter um líder que ele é mais cooperativo no sentido de pedir a opinião da equipe e de desenvolver um trabalho mais junto, e de ter um líder que simplesmente pede, solicita questões, né, ou que se faça alguma coisa e esperar que a equipe entregue pronto, por exemplo. Pronto, né? Isso. Sem questionar por quê, sem emitir opinião, esse tipo de coisa. Mariana, nós temos uma pergunta aqui no chat, é da Bruna Araújo, e ela disse que não, né, gostaria de saber, não sabe se é uma boa pergunta, mas enfim, gostaria de Toda saber pergunta se é boa. você acha que em países que promovem a imigração, eles são mais acolhedores. Não necessariamente, né? A gente tem sim alguns países que promovem imigração que têm um histórico de serem mais acolhedores. O Canadá é um bom exemplo disso, né? Eles têm muitos programas de imigração e eles têm uma tendência a ser mais acolhedores a pessoas de nacionalidades diferentes. Mesmo assim, não isenta, né? A pessoa de ter algum problema de xenofobia e tudo mais. Mas, por exemplo, países como até a própria Alemanha, por exemplo, que tem programas de imigração também para certas áreas, porque eles têm falta de mão de obra, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, casos de xenofobia são muito grandes, né? Acontecem em muito mais quantidade. Então, por mais que às vezes o país precise de imigrantes, não quer dizer que aquela população está preparada, pronta ou acostumada. A gente vê mais essa questão de acolher o estrangeiro nos países mais novos, assim, né? Então, tipo Canadá, Austrália, Nova Zelândia. O próprio Estados Unidos, que é um país de imigrantes, já tem um pouquinho mais, assim, de problemas do que Canadá, Austrália, Nova Zelândia, de acolher imigrantes. A Europa, assim, eu vejo que acontece um pouco mais. Mas isso, assim, é aquela coisa, né? Não é vai acontecer ou nunca vai acontecer. A gente sempre... Existe uma tendência maior ou menor, né? Sim. E Mariana, para quem está se preparando, né, para enfim, fazer um intercâmbio, estudar no exterior ou trabalhar no exterior, né, além de estudar o idioma, né, além de saber o idioma do país, quais outras dicas você dá que é importante para essa experiência, né, que vai ajudar, que vai facilitar? O idioma é um passo, né? Então, existem outras questões, assim. Então, a gente buscar entender essas diferenças culturais é importante.
Se vocês já têm um país, né, um destino em mente que vocês gostariam, é legal vocês procurarem as peculiaridades desse local para ver se realmente dá match, porque às vezes a gente acha muito legal e depois quando vai ver como é o país mesmo, né, alguns aspectos culturais, e aí é legal ver tudo, né, clima, como é que são as cidades, né, tem muito país que vocês de São Paulo, por exemplo, podem ter dificuldades de ir para uma cidade pequena por não estarem acostumados. Então, esse é um ambiente que vocês gostam ou vocês preferem cidades mais cosmopolitas como São Paulo? Então, eu acho que a gente tentar se imaginar no local é importante, né? Dentro das várias opções ali que o local nos oferta. Se for para estudar também, a gente entender um pouquinho como é que funciona o sistema de ensino no local, se aquilo desperta o nosso interesse, se é o que a gente quer para a gente. Um ponto muito importante sempre, assim, é a gente saber o nosso objetivo, né? Por que eu quero morar fora? O que eu quero desenvolver fora, né? Por que eu tenho essa vontade? É o desenvolvimento pessoal meu, quero ser mais independente, quero aprender um idioma, quero desenvolver competências culturais, enfim, a gente entender um pouquinho do nosso porquê e depois ver o que se encaixa naquele nosso porquê, né? E depois também procurar assim qual vai ser a experiência que vai suprir essa minha necessidade. E a partir disso construir o plano de morar fora ou de passar um tempo fora. Muito obrigada, Mariana. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Victoria está escrevendo no chat, vamos aguardar. A Victoria está perguntando, né, com quanto tempo antes seria bom já ir se preparando para o intercâmbio? Olha, quanto mais tempo, mais tranquila vai ser a sua preparação. Depende bastante do tipo de intercâmbio que você vai escolher fazer, né? Eu aconselho assim, se você quer fazer o intercâmbio pela faculdade, né, o programa de mobilidade da faculdade, quanto antes você procurar informação, melhor. Que daí você já vai saber como funciona, como você tem que se preparar, a questão de pré-requisitos, todas essas coisas assim, é bom você já saber desde o início, né, da faculdade para o momento da sua viagem acontecer. Mas, claro, nada impede de você, enfim, independente do momento, procurar essas informações e ver se você já se encaixa. Eu acho assim, em torno de um ano antes, eu acredito que dá legal para você se inteirar sobre o programa, pré-requisitos, o que você precisa em relação a visto, que também às vezes é uma parte, né, da burocrática ali do intercâmbio que pode demorar tempo. Então, eu acho um ano legal, né? Pensando assim, se você vai ter que juntar dinheiro e fazer um planejamento financeiro, talvez você precise de um pouquinho mais de tempo. Então, quanto antes você começar a buscar tudo isso que você precisa, né, do quebra-cabeça, todas as peças do quebra-cabeça, melhor. Mas, dependendo do programa, 6 meses pode ser suficiente, né, só pela questão de fazer matrícula fora, ver passagem e visto, se é um curso de idiomas, por exemplo, 6 meses pode ser suficiente. Se é um programa que depende de você ser aceito no programa, esse tipo de coisa, pode demorar um pouquinho mais. Então, acho que um ano ali é legal. Tem outra pergunta aqui da Ana Beatriz, né? Por conta do Covid, não está mais difícil de fazer intercâmbio? Aí eu não sei se você teria, né, essa informação, se você tem contato, né, com intercâmbio. O que está mais difícil por conta do Covid, assim, é a questão de emissão de visto hoje e fronteira, né? É o que está impedindo muita gente hoje de fazer intercâmbio.
Então, mas assim, se você vai começar a se planejar hoje, não vai ser para viajar amanhã. Então, claro que a tendência, né, o que a gente tem visto é cada vez mais países abrindo fronteiras, e a tendência até o final do ano, início do ano que vem, é já ter mais países com fronteiras abertas, com melhor estrutura para viajar de forma segura, né, de receber estudantes internacionais. Então, tem um pouquinho de cada coisa. Assim. Hoje, eu acho que a maior dificuldade é a emissão de visto e o caso de ter fronteira fechada. Em compensação, por exemplo, tem escola de idiomas no exterior fazendo promoção, porque eles precisam, né, trazer os alunos internacionais de volta. E também o que a gente vê de tendência de emissão de visto dos consulados voltarem a funcionar é que eles têm começado pelos estudantes. Então, acaba sendo uma vantagem, né? Se você quer viajar para fazer um intercâmbio, por exemplo, para os Estados Unidos, você consegue pedir um visto de estudante. A turismo você não consegue hoje. Então, os países estão dando prioridades para os estudantes internacionais, o que é um ponto bem positivo. É isso. Obrigada, Mariana. Queremos agradecer muito a sua presença aqui e lembrar aos alunos, né, se vocês quiserem compartilhar na próxima semana esse webinar, a gravação já estará disponível no YouTube no canal do YouTube da COI. Então, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Bom final de semana, bom descanso para todo mundo. E qualquer coisa, se surgir uma dúvida depois, podem me contatar.